Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar um pouquinho dos novos iPads que foram lançados pela Apple ontem, né, num evento lá em Nova York, e eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a minha visão e será que dá para escolher um? Será que vale a pena? Para que eu vou usar um iPad, né? Aí no caso não só o meu, mas de vocês também. Será que vale a pena fazer essa compra hoje? Então, esse vídeo é para analisar o que tem de novo nos lançamentos e se vale ou não a pena e para quem. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, gente, então falando rapidamente, tá? Eu tenho um iPad com chip M2, né? Um iPad Pro, tá? Da última geração antes desse mais recente, com o tecladinho da Logitech. Eu acho que é um kit muito vencedor, porque ele é leve, ele fica muito compacto, esse teclado é super fininho, super leve. Não é tão fácil de encontrar porque ele já não está em linha, tanto que não tem uma versão com tipo C, tem aqui com micro USB, mas estou me virando bem com ele. Bom, hoje o iPad está com a minha esposa e basicamente ela usa para desenho, para criação de arte com Procreate. No meu caso, eu estava usando menos para livros, principalmente depois que chegou o Galaxy Z Fold 5 em casa. Eu uso ele e o Kindle para leitura, mas eu uso bastante essa parte aqui de música, parte de instrumentos musicais. Eu acho que é insuperável, nenhum outro dispositivo chega perto desse dispositivo para você criar música em qualquer lugar, tá? Dá para usar esses aplicativos no iPhone também, mas aqui você tem uma tela muito maior, muito mais conforto. Então, basicamente, eu vejo hoje o iPad como instrumento para música, para samplear coisas, para programar baterias eletrônicas e sintetizadores e para desenho. Dá para quebrar o galho com o LumaFusion para uma edição de vídeo tranquilamente, com muita competência, e eu acho que é isso. Basicamente é para criação de áudio, vídeo e imagem, tá? Eu vejo como um equipamento para isso. Agora vamos dar uma olhada nas novidades para saber se vale a pena ou fazer a troca ou fazer a compra dos novos modelos. Eu separei aqui várias abas para fazer uma navegação como consumidor mesmo, tá? Que de fato eu sou, né? Então a ideia é navegar aqui para entender as novidades e tentar comparar com o meu modelo para ver se realmente vale a pena. Então aqui primeiro o iPad, que pelo que eu vi aqui ele só tem o preço novo, é o mesmo modelo, tá? É o base, né, o modelo mais simples, tá? Que é esse aqui, começa aí em R$ 4.000. Ele tem o A14 Bionic, já tá bem antiguinho isso daqui, né? É compatível com a primeira geração de Apple Pencil, e então não vai carregar no aparelho e tudo mais. E assim, gente, eu não sei, eu acho que se a história for preço, eu acho que pode até valer a pena. Mas se a ideia não for gastar menos, eu, assim, para o meu uso pelo menos, eu já descarto esse cara aqui de largada. Então agora vamos subir, né? Lembrando que para estudar esse aqui é fantástico, tá? Eu acho que está mais do que suficiente, tá? Mas para fazer alguma coisa um pouco mais avançada, aí talvez não seja a melhor escolha. Passando para o ponto seguinte, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no valor de compra exato, né? Para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui uma cor qualquer. O de 64 eu acho muito apertado, mas o de 256, mesmo no Wi-Fi, e com uma Apple Pencil mais baratinha e possível, né, e sem o teclado e sem Apple Care, sem nada, ainda assim ele à vista fica 5.800. Não é barato, mas ele pode virar um mini computador aí para muita gente, sendo utilizado com um teclado igual aquele da Logitech que eu mostrei para vocês, que é compacto e fica um kit bem pequenininho. Acho caro, dá para comprar um computador? Dá, mas aqui a questão é que você tem uma autonomia muito maior, você vai usar durante muito mais horas do que um computador, um notebook, que você vai precisar de uma tomada, tal, em um prazo curto. Então pode ser uma alternativa interessante. Existem mais baratos, mas é o mais barato que temos aqui na Apple. Agora vamos para os lançamentos de fato. Primeiro, o iPad Air, tá? Então, os preços, né, começam salgados, né? Não começa leve, não. R$ 7.000 é bem salgado.
Ele vem agora com o chip M2 em 2 tamanhos, outra questão interessante, né? Então você tem um tamanho aí com uma tela maior, tá? Então, seguindo aqui, né, você tem, olha que interessante, 11 ou 13 polegadas. 13 é bastante, eu já tive o de 12.9, é muita coisa. É até um pouco incômodo, mas pensando em ferramenta de trabalho única, eu acho que aí ele substitui um computador de 13 polegadas, dependendo do seu trabalho, tá? Dá para editar os seus vídeos, fazer edição dos seus vídeos. O M2 é o mesmo chip que tem no meu iPad hoje e ele dá conta do recado com folga, tá? Então é um baita de um aparelho legal. iPadOS, eu acho que tem muito para melhorar, tá? Gostaria de ver ele fazendo coisas mais avançadas, com menos passos. Então, quando você compara a navegação com o computador, você vê que, né, ele ou é mais limitado ou ele é mais lento em várias ocasiões e fica um pouquinho complicado pensar na substituição de fato. Mas ela é possível. Eu já trabalhei durante alguns meses aí com o iPad Pro de 12.9 polegadas como computador principal e deu para seguir a vida. Apple Pencil Pro tem alguns truques aí diferentes para quem desenha, vai dar para aproveitar bastante. Aqui o Magic Keyboard também é polêmico, eu acho bem caro, mas já tive um e aumenta sim a produtividade, mas nada que um tecladinho aí e um mouse avulsos não façam com um custo bem menor e até mais leve, né? Até mais tranquilo de se levar. As câmeras é mais para tirar foto de um quadro, de qualquer coisa numa faculdade, ou pós, ou qualquer coisa parecida. Seguindo em frente aqui, gente, é o meu. Praticamente virou Pro. Essa é a impressão que dá o Pro do ano passado, tá? Ele virou praticamente um Pro. Vou comparar direitinho daqui a pouco, não com o Pro desse ano, para a gente ter uma ideia, mas aqui, falando de preço, é a partir de R$ 7.000. Aí fica caro, né? Pelo menos tem a opção de 128, mas eu acho que o mínimo é 256 para quem trabalha com coisas mais pesadas principalmente. E aí, ó, colocando uma Apple Pencil mesmo, do modelo mais baratinho, sem a caneta e tudo mais, você está falando de R$ 8.000. É dinheiro, é dinheiro. Você pulou de 5.800 para 8.200 praticamente. É uma diferença significativa. Então tem que precisar muito do Pro para realmente querer dar esse pulo. Então, por enquanto, precisa muito do Air, né? Não é nem do Pro, olha a loucura. Eu estou comparando o de 10.9 polegadas, o iPad normal com o iPad Air, tá? Então, gente, é complicado, o pulo é bem grande. Agora vamos falar de Pro, tá? O que nós temos aí de novidades? Vamos ver os destaques da própria Apple. Primeiro, ele é bem mais fino, tanto que precisou até de um novo teclado. Tem uma tela Ultra Retina XDR, que é melhor do que a tela do meu, tá? Que não é uma tela com essa mesma característica. Tem o chip M4, então tem um salto de desempenho bem significativo, tá? E realmente é um chip que dá com sobra para você fazer muita coisa. E junto com a Apple Pencil Pro, poxa, aumenta ainda mais a produtividade. O teclado também ganhou aí uns truques aí diferentes, tá? Ele ganhou aqui uma fileira aqui com funções, com teclas de funções e um trackpad maior, tá? Isso é bem interessante aí para quem quer o kit completo, tá? Falando um pouquinho mais de detalhes, olha, ele realmente está bem fino. Eu achei que está muito bonito, ó. Aqui a diferença de tamanho entre cada um dos modelos. Gente, tá? É um equipamento bonito, não tenho o que falar. Aqui então estão falando bastante do design, né, dele ser tão fino assim. Eu vi na mão das pessoas, realmente fiquei impressionado. Ele é realmente bem fino. A tela melhorou finalmente, né?
nós temos uma tela aqui com uma tecnologia melhor, uma tecnologia OLED, então mais brilho e mais contraste, e ainda se foi mantida a questão, né, dela ser adaptativa ProMotion de 120 Hz. Então, assim, é uma tela que melhorou bastante. Então, para jogo é muito legal. Mas aí vem aquela história da capacidade. Você quer jogar 256, vai sim ficar apertado. Eu não recomendo isso. O chip consegue carregar esses games pesados. Então, nada melhor do que você ter um pouco mais de espaço para guardar suas coisas, né? Edições de vídeo do LumaFusion ou Final Cut, suas músicas do Logic Pro e ainda os seus games favoritos. Então é uma ferramenta bem interessante e prometem 4 vezes mais velocidade de renderização. Deve estar um foguete, porque eu já consigo renderizar bem rápido no M2, imagina nesse M4. E a CPU com desempenho 1,5 vezes, 1,5 vezes mais rápido do que o M2, tá? Então, realmente está bem interessante. Com relação aos aplicativos, aquela polêmica, ainda não acho, melhorou bastante, principalmente quando você fala de Final Cut e Logic, gente, não tem nem o que falar, são softwares bem legais, independente de estarem super completos, idênticos ao do computador ou não, são softwares que você não tem paralelo no Android, por exemplo, tá? Então, realmente, para quem trabalha com criação, que eu sempre falo, para estudantes e quem trabalha com criação, é uma ferramenta bem interessante. A Apple Pencil Pro também tem uns truques diferentes, tá? Ela evoluiu realmente, tá? Então ela tá bem mais interessante. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada aqui. Então aqui, realmente, olha, vamos ver se no site eu consigo enxergar. Tá R$ 1.500, né, gente? Primeiro esse ponto que é complicado, mas você consegue fazer muito mais truques, né? Você consegue, olha aqui, por exemplo, você consegue apertar a caneta e rodar aqui um menuzinho. Você consegue fazer esse movimento de rotação, olha, é muito legal, é bem sutil, mas olha só a mão mexendo e abrindo aqui a imagem, é bem legal. Tem uma resposta tátil, tá? Então ele tem ali, deve ter um motorzinho para você ter uma vibração de confirmação que você fez finalizou algum movimento ou teve uma resposta, né, da caneta, é bem legal. E você consegue ver o cursor. Isso já era possível no modelo anterior. Ah, mas você tem alguma coisa a mais. Eu lembro que aparece uma barrinha na apresentação. É bem legal. E os dois toques que já existiam no modelo anterior. Então, realmente teve uma evolução bem interessante, tá? Passando aqui o Magic Keyboard, ele ganhou, como eu comentei, né, essa barrinha aqui superior que não existia, né, com essas teclas aí de funções adicionais, que é bem útil. Câmeras e microfones e scanner LiDAR, melhorou tudo, gente, melhorou. Teve uma evolução como um todo, tá? Mas assim, não acho que é nada significativo que me faria trocar de tablet por conta dessa evolução de câmeras e microfones, tá? E aqui, isso é bem interessante, transferência de dados até 40 gigabytes por segundo, bem rápido, tá? E aqui nós temos aí a parte ecológica, a parte de privacidade e tudo mais. Vamos agora prosseguir para o próximo modelo. Na verdade, aqui, qual que é a ideia, gente? Vamos ver se eu não estou repetindo isso aqui, tá? Aqui eu estou fazendo um comparativo entre os dois modelos novos, o gigantesco, o 11, e o de 11, que é o meu modelo atual. Só para vocês terem uma ideia de preço, tá? Então começava em 7, agora começa em 12.300. Então o custo de valor, né? Falando do Air, desculpa. O custo do Air para o Pro é uma coisa absurda. Realmente é quase o dobro, tá? Então por isso que o Air hoje com M2, na minha opinião, passou a ser algo interessante a se considerar para quem realmente quer um tablet. Agora, quem quer um Pro de 13 polegadas, aí o desembolso é muito grande. É a partir de 15, quase 16 mil reais, tá?
Então é muita coisa, muita diferença. Então aqui, comparando para ver o que não tem o Air, né? O Air não tem a tecnologia ProMotion, então não vai ter aquela tela tão rápida, né, de 120 Hz. É um ponto, considerando que todo celular hoje tem uma tela de 120 Hz pelo menos, então é complicado você ter uma tela mais lenta, isso é minha opinião, tá? E no meu caso também, né? Eu já tenho uma tela ProMotion, por mais que não seja OLED, mas é uma tela ProMotion. Para uma tela mais lenta é complicado. De qualquer forma, ó, nós temos uma diferença aí de núcleos de CPU, de GPU não, mas é um M4 contra um M2. Então realmente tem uma diferença significativa. Parte de câmeras, acho que pouca gente usa, a não ser para tirar foto de uma lousa ali, de um quadro de uma escola ou uma faculdade, então não vejo que é tão importante. A câmera frontal é praticamente a mesma, né, tirando o sistema de câmera diferenciado aqui dos modelos atuais. Aqui sim eu acho que é uma coisa que vale a pena, né, ser um pouquinho mais rápido, que é a porta USB tipo C com Thunderbolt 4, dá uma diferença bem grande na transferência dos arquivos, e o Face ID sempre é mais fácil de você utilizar, né, é mais agradável. Aqui na parte sonora também tem 4 alto-falantes contra 2, com 2 microfones contra 4, então é uma diferença significativa na parte de áudio, tanto microfones quanto alto-falantes, tá? Todo mundo 5G, para quem quer, eu geralmente não pego o 5G, e o tamanho aqui geral, dá para ver que o Air é um pouquinho mais gorducho, sim, um pouquinho maior, ele ganha na espessura, né? Ganha em tudo, né? Praticamente tirando a altura, então é um equipamento um pouquinho mais pesado, mas praticamente não tem diferença. Então, eu acho que a grande diferença, além da performance, né, do processador, está na tela Ultra Retina contra a Liquid Retina. Então, realmente dá uma diferença ali de brilho, principalmente você sai de 500 e vai para 1000 nits. Então, tem ali uma diferença bem interessante visualmente falando, e também é um equipamento bem mais fino, tá? Então, basicamente é isso que nós temos de diferenças entre eles. Agora, comparando o meu caso, tá? Eu tenho um 11 de quarta geração, que é esse cara aqui do meio. Comparando, olhando aqui nos dois lados, o Pro e o Air atual, para ver se de repente vale a pena. Aqui nem aparece mais o preço do meu, tá? Então aqui eu teria a mesma tela do Air, tá? Só que com tecnologia ProMotion, então eu tenho mais fluidez, então isso é interessante. Aqui, o mesmo chip, então não teria nenhum ganho de performance, então por enquanto eu só estou perdendo, eu vou perder na tela e vou perder na câmera, né? Aqui também, então tem que ficar de olho, né, nesses pontos. Aqui eu acho que é um ganho interessante ter a câmera no lugar correto e não na lateral aqui, como um telefonão, né, no meu atual, que é esse aqui do meio. Então realmente faz a diferença, então é um ponto aí favorável para o Air. Aqui eu tenho a USB tipo C com Thunderbolt, então é outro esquema, eu consigo transferir muito mais rápido minhas coisas, e aqui no 11 Air eu não tenho 11 polegadas. Aqui eu já tenho 4 alto-falantes e 5 microfones, aqui eu só tenho os estéreos, 2 alto-falantes e 2 microfones. Por fim, aqui eu tenho um equipamento que hoje é compatível com a Apple Pencil de segunda geração, tá? Mas não se fala nada da Apple Pencil Pro, então não conseguiria usar o modelo mais avançado, e aqui eu consigo somente aqui Apple Pencil Pro, tá? Mas ou a anterior, não ficou muito claro aqui nessa comparação. O teclado eu hoje dispenso, sinceramente, e nós temos um equipamento que é praticamente o mesmo tamanho e peso, tá? Então, perde na tela, né? Até eu ter um pouquinho mais de brilho, 600 contra 500, e perde ali em performance, acho que está na mesma coisa, perde aqui no Face ID, perde um pouco na parte sonora, são várias pequenas perdas que, na minha opinião, fazem com que a troca não seja uma troca vantajosa, dá para ficar tranquilamente com o meu modelo atual. Falando de preço, aqui eu tinha o preço do anterior, né? Vamos voltar aqui, ó. Não, aqui eu só tenho o Air atual, não tem mais o preço do anterior, mas
eu acho que procurando na internet a gente consegue um preço bem interessante no Pro de quarta geração. Então acho que é o equipamento que hoje, para quem quer um tablet, acaba valendo muito mais a pena, né? Ainda mais considerando que o preço do novo tablet começa em R$ 12.300, que é muito dinheiro, é muito caro, tá? Seguindo em frente aqui dos lançamentos do dia, só para não deixar passar, tem aqui o teclado, que tem um trackpad maior e aquela primeira linha, né, com todas as teclas de função. Acho interessante, mas vamos ver o preço aqui. É interessante, mas é bem caro, tá? Então ele começa, olha só, ele começa em R$ 3.800, tá? Então é caro, é bem caro. O Magic Keyboard, que é mais compatível, né, com vários modelos, começa em 3.300, dá para usar no Air novo, dá para usar no Air com chip M2, né, de 13, isso é interessante, hein? 13 polegadas, 11 polegadas, o Pro de gerações anteriores, então o Magic Keyboard do modelo que eu já tive, o antigo, ele é muito mais compatível, tá? Agora esse que tem a linha com as teclas novas, ele aí já fica limitado aos modelos mais recentes, tá? Para fechar, a canetinha, né, que é cheia de truques aqui, ela tem um preço de R$ 1.500. Para mim é um preço bem elevado, mas assim, não está tão distante da Apple Pencil normal, né? Vamos aqui colocar para comprar, eu já tinha mostrado as funções para vocês. Então a Pro tá R$ 1.500, a de segunda geração, olha que curioso, tá R$ 1.500 também. A tipo C, que é mais baratinha, com menos truques, está 899 e a primeira geração, que para mim é a pior de todas, né? Principalmente quem carregou essa já sabe o que eu estou falando, ela custa R$ 1.100, tá? A tipo C é muito mais compatível, olha, a lista de compatibilidade é muito maior, e a Pro ela só vai funcionar com chip M4, só com os modelos Pro e com o chip M2 também do Air, mas o modelo mais recente. Então, curiosamente, apesar do meu de quarta geração ele ter tudo, né, ter o chip M2, tem tudo para ser compatível, ele não é. Olha, achei isso bem curioso, mas injusto ao mesmo tempo, tá? Então, a Apple Pencil Pro não seria compatível com o meu atual iPad Pro de 11 polegadas. E é isso, gente. Agora, não sei, eu achei bem caro. Eu vou ser muito sincero, eu achei bem caro mesmo. Principalmente quando você compara aqui os três modelos, eu estou pegando o extremo de 13 polegadas, que começa com R$ 15.000. Estou pegando o que seria o substituto do meu atual, tá R$ 12.300. E o Airzinho ali, ele está começando em R$ 7.000 e não dá para ser esse, porque aí ele tem pouco espaço para armazenamento, então realmente está tudo muito caro. Título de curiosidade, se você pegar o modelo maior e mais caro, vamos pegar aqui 512, não vou nem extrapolar muito. Não vou escolher nenhum tipo de vidro diferente, vou pegar somente o Wi-Fi, não vou pegar a Apple Pencil que eu já tenho, não vou pegar o teclado, ainda assim está ficando num preço de 18.300 ou 16.400 à vista. Gente, dá para comprar um MacBook Air, vamos ver, tá? Ó, falei quanto? 13 mil, é isso, não está disponível ainda, né? Ele fica à vista 16.469. Então guardem esse preço 16.400. Vamos pegar um MacBook Air só para fechar essa história aqui, para ver quanto que ele custaria. Aqui vamos pegar com chip M3 logo para não ter dúvida e vamos dar uma olhada aqui no preço. Olha isso, gente. 14.500. Ou se quiser o de 13 polegadas com chip M2, 12.500. Então, gente, é complicado justificar a compra. A não ser que seja um artista de desenho e quer uma tela gigante para desenhar e tem dinheiro sobrando. Senão, é uma compra muito complicada de justificar, ainda mais quando você compara com o MacBook Air, que você acaba fazendo, apesar de não ter a tela touch, que sim, é um diferencial monstruoso, você acaba fazendo muito mais coisa com o computador do que com um tablet, isso é fato. Tem programas muito mais robustos, tá? Então,
tá com essa dúvida, vai no Air, MacBook Air, que você vai gastar bem menos e vai ter um equipamento muito mais robusto. Bom, pessoal, então é isso. É uma compra complicada, eu acho que tem que pensar com muito carinho antes de fazer. Eu acho que é para um público muito específico, e eu acho que para estudante não tenho dúvidas de que o Air é a melhor opção, junto com até o iPad base mesmo, mais simples, mas não com 64 de armazenamento, com um pouquinho mais. Com 256 eu acho que é a base. 256 acho que é bem mais confortável. Mas, de qualquer forma, eu acho que você tem que pensar muito bem antes da compra, porque é uma compra cara, e aí eu não acho que o Pro é para todo mundo. Eu acho que o Pro é para um usuário muito específico e que tem um dinheiro aí sobrando, tem que ter uma grana sobrando, porque realmente é muito caro e é difícil de justificar a compra, tá? E eu, por hora, vou ficando aqui com o meu iPad quietinho, né? Até porque a minha esposa está utilizando, eu estou usando ocasionalmente para brincar com música, então eu acho que dá para ficar, ainda mais quando eu comparo, né? Que ele tá. É um Air atual melhorado, o meu, então não vejo necessidade de fazer a troca nesse momento, e o Pro, o desembolso seria muito grande e injustificável. Mas é isso, gente. Ficar um pouquinho mais com eles e queria saber de vocês. Vocês gastariam todo esse dinheiro num novo iPad? Vocês acham que realmente vale a pena? E qual modelo vocês escolheriam? Então deixe aí nos comentários para eu conhecer um pouquinho mais aí da opinião de vocês, tá bom? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!